Perfeito. Então, gente, hoje, terceira lei de Newton, beleza? Então, só dando uma recapitulada rápida, a primeira lei, a gente definiu o que a gente chama de estado de inércia, né? E, basicamente, então, são dois estados de inércia, os estados que são naturais, que um sistema ele tende a permanecer naquela configuração, ao menos que uma força, né, o retire. Então, são eles, né? O estado de repouso e o movimento retilíneo com velocidade constante, né? O movimento em linha reta com velocidade constante. Então, esses são os dois estados de inércia. O sistema, uma vez nesse sistema, o sistema, uma vez nesses estados, ele tende a ficar nesses estados para sempre, ao menos que uma força o retire, tá? Segunda lei de Newton é a conexão entre a cinemática e a dinâmica, né? Uma relação de casualidade, ou seja, de causa e efeito, entre a força e a aceleração. Então, o sistema, quando ele tem uma força resultante diferente de zero, né, ele necessariamente vai ser submetido a uma aceleração, certo? A primeira lei de Newton, como consequência da primeira lei de Newton, a gente tem a condição de equilíbrio, né, que quando o sistema está no estado de inércia, a força resultante é zero. Quando ele não está, né, quando a força resultante não é zero, é diferente de zero, isso implica, então, que o sistema ele aumenta, ou melhor, né, varia a sua velocidade. O que significa dizer que ele tem uma aceleração. A aceleração ela pode, né, tanto aumentar quanto diminuir a velocidade, como a gente já viu lá em cinemática, tá? E aí a gente também já falou sobre a força-peso, né? Uma vez que a gente sabe que o movimento vertical, o objeto ele cai com uma aceleração da gravidade, associada à aceleração da gravidade tem que ter uma força, e essa força é a força-peso. O que a gente vai falar agora é no processo de interação entre corpos, né? Eventualmente, um corpo ele colide no outro. Você é um corpo que faz força sobre um outro corpo, na hora que você empurrar alguma coisa, na hora que você é puxado, enfim. Então, todos esses processos que envolvem interação entre corpos, um acaba fazendo força no outro, né? E aí, como é que se dá essa conexão de um faz força no outro? A terceira lei de Newton diz o seguinte: nesse processo de interação em que o corpo ele colide com o outro, ou que um corpo empurra ou puxa o outro, ambos fazem forças de módulo iguais, porém sentidos opostos. Beleza? Então vamos lá, né? Aqui talvez ficou vago o que eu estou querendo dizer. Deixa eu fazer aqui, passar para vocês alguns exemplos, né? Mas tenha isso em mente, tá? Num processo de interação entre corpos, um faz força no outro, de mesmo módulo, tá? Porém com sentidos opostos. Então, essa figura aí está representando isso, né? Eu tenho uma colisão de duas esferas, tá? E aí, tá vendo aqui, ó, esfera A e esfera B, né? Então, essa setinha aqui, deixa eu pegar aqui, apontando, essa força aqui, ela é a força que o corpo B faz em A, então apontando para a esquerda. Essa aqui é a força que A faz em B, né? Apontando para a direita. Então, perceba que o módulo o tamanho do vetor é o mesmo, indicando que tem o mesmo módulo, só que o sentido é oposto. Quando isso aqui acontece, a gente chama isso de paração e reação, tá? Porque um é a consequência do outro, tudo bem? Então, vamos aqui para alguns casos, né? Então, vamos lá. Essa pessoa aqui andando sobre a calçada. Aqui a gente tem duas forças atuando, ou melhor, a gente tem duas forças presentes nessa configuração, né? Quando você anda, vamos supor, se não houvesse atrito, ao você tentar andar, você não ia conseguir sair do lugar, né? O que faz você se mover é porque esse exemplo ele é um pouco, não sei se vocês vão conseguir compreender, né? Mas imagina você em pé, né? E se deslocando para frente. O ato de você movimentar o seu corpo para frente, você vai levar o seu pé eventualmente para trás. Você consegue imaginar o que eu estou falando? O Você seu pega impulso no chão. Isso, você pega impulso no chão. Então, você, pensa aí, tenta arrasta, você vai mover para frente, você está fazendo uma força do seu pé, da sola do seu pé sobre o chão para trás. Você consegue entender o que eu estou falando isso? Ao projetar o seu corpo para frente e andar para frente, o seu pé, a sua perna, está fazendo uma força no chão para trás. Concorda? E aí, o chão, por sua vez, né, pelo atrito, faz uma força no seu pé para frente. Então é por isso que você consegue se movimentar. Então você, o seu corpo, o seu pé,
faz uma força no chão para trás, o chão, por sua vez, devolve fazendo uma força sobre o seu pé para frente. Essa aí é uma consequência direta da terceira lei de Newton. Então, nesse processo de interação entre o seu pé e o solo, o chão, um faz força sobre o outro de mesma intensidade, porém de sentido oposto. Tá? Vamos para um próximo exemplo. Eu não sei se esse aí tá 100% para vocês. Esse caso aqui, ó. Você vai fazer uma força sobre a parede, né? Vai empurrar a parede. Isso é ação. Né? Como reação, a parede vai te devolver com a mesma força, no sentido oposto. É a reação. Tudo bem? Então, aqui você tem uma ação e uma reação. Essa força de contato, né, entre a sua mão e a parede, a gente tem um nome específico para ela. A gente chama isso de força normal. Tudo bem? Então, toda força que ela está associada a um contato entre dois corpos ou entre duas superfícies, a gente tende a chamar o nome de força normal. Tá? Tá claro até aí, galera? Tá claro. Nesse primeiro exemplo aí da menina caminhando, a gravidade também tá agindo, né? A gravidade está agindo. E aí, como resposta a esse movimento da gravidade, a gente vai ter uma força normal para cima. Eu vou discutir num outro exemplo. Né? Por enquanto, eu só quero que vocês peguem uma ideia conceitual que num processo de interação entre corpos, um faz força sobre o outro. Beleza? Vamos aqui para um terceiro caso. Ó, essas duas meninas aí. Né? Vamos chamar aqui, ó. Vou colocar uma caneta aqui. Essa aqui é a menina A, sei lá, Ana. E essa aqui é a menina B. Tem alguém com a letra B aí? Tem. Tem quem é na turma aí que tem a letra B? Ninguém. Não é possível. Era Bernardo, só que ele saiu. Então essa é B de Beatriz, então. Bia. Ana e Bia. E a Ana Luísa aí, Ana Luísa. Ou o Arthur também. Então, ó, o que está acontecendo aqui? A menina A faz uma força em B. Então, faz uma força para cá, ó. É esse vetor. Tá bom? A menina em B, deixa eu apagar aqui, ó, só para deixar em destaque a cor correta, né? A menina em B vai fazer uma força em A para cá. Tudo bem? Então, B, que está aqui com a... Vou botar aqui o apontador. B, que está aqui, produz essa força em A. E A, que está aqui, produz essa força em B. Tudo bem? Como essa força que uma faz na outra é intermediada por uma corda, a gente tem um nome específico para essa força, a gente chama ela de tração. Então, a gente usa a letra T. Tá? Então, aqui, ó, aqui é tração. Tração que A faz em B, a Professor, outra tração que B faz em A. professor, no caso seria tipo força normal, seria entre duas superfícies e Isso. tração seria com uma corda como intermediário, tendo um intermediário aleatório ali no Então, meio. vamos lá, resumindo aí o que você falou, né? Então, força normal é a interação entre corpos, né? Uma interação direta, né? Encontro entre duas superfícies é um exemplo. E a tração é uma força intermediada por uma corda, um fio, uma corrente, né? Alguma coisa desse tipo que conecta eles, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Tá? Então, assim, o que eu quero que vocês tenham em mente é que num processo de interação entre dois corpos, um faz força no outro, de mesmo módulo e sentido oposto. Tudo bem? Tá. E aqui o outro exemplo é essa menina, a menina na piscina. Para pegar impulso para frente, certo? O que essa a nadadora aí, ela tem que fazer? Ela vai usar o pé dela para fazer pressão na parede, correto? Tudo bem? Ao fazer uma força sobre a parede, que é essa setinha que está representada aqui, ó, essa daqui, essa é a força que a menina faz sobre a parede, que o pé faz sobre a parede. Ao fazer essa força sobre a parede, a terceira lei de Newton diz o quê? Que a parede vai devolver essa força sobre o pé da menina com o mesmo valor, o mesmo módulo,
porém o sentido oposto, tá? Então, aqui, ó, esta é a força que a parede faz sobre a menina. Tudo bem? E aqui, essa força, como ela é um contato direto, não tem um intermediário, como uma corda, um fio, a gente chama de força normal. Então, a menina faz uma força normal sobre a parede, né? Para a direita, a parede faz uma força normal sobre a menina para a esquerda. Tá claro isso, gente? Fala para mim. Tá Tá claro, professor. claro. Tá. Ô, professor, Uhum. aquelas bolinhas que ficam juntas, aí, por exemplo, a gente pega a bolinha de uma extremidade, aí dá impulso, aí a outra bolinha da outra extremidade vai fazer o movimento. Seria um exemplo de terceira lei? É isso aí que você está relatando, acho que está falando do pêndulo de Newton, né? Não sei, não sei. Deixa eu pegar um vídeo aqui para ver se eu mostro para vocês. Espera aí. Mas seria um exemplo também de terceira lei. Isso aí está mais conectado com colisões, mas também poderia justificar pela terceira lei. Ah, tá. Né? Entendi. Tá bom? E aí aqui um ponto aqui que é importante destacar, galera. Essa terceira lei de Newton, por exemplo, no caso da menina aqui na piscina, né, pegando impulso para ir para frente, eu tenho duas forças, né, iguais em módulo, opostas em sentido. Eu posso dizer que essas duas forças se cancelam e, portanto, a menina está em equilíbrio? Pensem. Como assim, professor? Faz sentido essa afirmação que eu estou fazendo? Ó, essas duas forças aqui, em azul e verde ali da menina, elas se cancelam e, portanto, a menina vai ficar em equilíbrio. Faz sentido a minha afirmação? Não, porque uma força ali, a seta, pelo menos, se o vetor tá um maior que o outro. Não, elas têm o mesmo, têm o mesmo tamanho as duas. Tem? Então, sim. Então, não. Apesar de elas terem o mesmo tamanho, elas não se cancelam. Por que elas não se cancelam? Porque elas atuam em corpos diferentes. Para você aplicar a condição de equilíbrio, que é isso, né? Fazer o cancelamento das forças para ver se ele está em equilíbrio, elas têm que atuar no mesmo corpo. Então, aqui, ó, essa aqui que está destacada aqui em verde é a força que atua sobre a parede. Essa aqui que está destacada em azul é a força que atua no pé da menina. Então, ou seja, não faz sentido a gente falar que elas se cancelam porque são forças que atuam em corpos diferentes. Uma é uma força que está atuando na parede, outra é a força que está atuando no pé da menina. Entendeu? Então, eu estou fazendo já adiantando essa discussão porque eventualmente você vai ser tentado a pensar dessa forma. Mas a condição de equilíbrio, para verificar se o objeto ele vai estar em equilíbrio ou não, faz sentido ser aplicada apenas no objeto. Né? Forças que atuam em objetos diferentes, não faz sentido você cancelar elas. Tá? Entendi, professor. Obrigado. Show. Então, vamos seguir aqui. Então, ó, só resumindo o que ele está querendo falar, né? Quando essa interação entre corpos é intermediada por contato direto, a gente chama essa força de força normal. E aí usa aquele termo ali, Fn, para se referir a ela. Quando essa interação ela é estabelecida por algum tipo de corda, fio ou corrente, a gente chama isso de força tração, tá? Ou simplesmente tração e a gente usa essa letra T para se referir a ela. Tudo bem? Tudo bem. E aqui a gente tem outros tipos de força que às vezes você não precisa estar em contato. Né? Se você for aqui da letra do número. Esses três casos aqui, ó, são três tipos de força em que respeitam a terceira lei de Newton, ou seja, um faz força no outro, só que eles não estão em contato direto. Né? E aí, como é que um sabe da existência do outro? É porque é uma força que ela é intermediada por um campo. Né? O caso 3 aqui dos ímãs tem um campo magnético que, né, fala para a outra, né, se vai repelir ou vai atrair. No caso 2 aqui a gente tem um campo elétrico, né, que é o intermediário dessa informação entre para saber se as cargas são positivas, de mesmo sinal ou de sinais opostos, para saber se é atração ou repulsão. E do número 1 aqui é o campo gravitacional. Então esses três primeiros casos são casos de interação entre corpos que não tem nenhum fio ou contato direto, mas tem um campo que intermedia esse processo e portanto, respeita a terceira lei, tá? Tudo bem, galera?
O caso 4 que a gente falou é a tração. Tá vendo? Ó, o cara tá segurando o balde. Então, o balde faz uma força menos T. O menos aqui é só para indicar que ele tá indo para baixo, né? Menos T na mão do cara. E a mão faz uma força mais T para cima, né? O livro sobre a mesa. O livro faz uma força sobre a mesa de menos N. A mesa faz uma força sobre o livro de mais N. N normal, T tração. Tudo bem, galera? Tudo bem, professor. Tá. Então, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Tem uma mesa. Sobre essa mesa eu tenho um bloco, né? E essa mesa, obviamente, está dentro. Esse círculo maior representa o planeta Terra, né? A figura está exagerada só para a gente poder discutir aqui. Um ponto. Quais são as forças que atuam sobre esse bloco aqui em repouso sobre a mesa? Eu tenho duas forças ali. A força normal N aqui, ó, que é devida à interação da mesa com o bloco. A força peso. Quem é que faz essa força peso? Quem é que está puxando o bloco aqui, ó, para baixo? Gravidade. Gravidade. No caso, é o seguinte, a gravidade é a consequência da força peso, né? Quem está puxando é o planeta Terra. Tudo bem? Então, sobre esse bloco aqui, ó, verde, eu tenho duas forças. Essa normal para cima e esse peso para baixo. Como esse bloco está em repouso, eu posso garantir para vocês que essa normal é igual a essa força peso. Tudo bem? Tudo bem. O que representa esse menos N? O menos N representa a força que o bloco faz na mesa. Tudo bem? E o que representa esse menos P? O menos P é a força que o bloco puxa a Terra. Porque da mesma forma que a Terra está puxando a gente para baixo, a gente também está puxando a Terra para cima. Aí você vai falar, pô, professor, mas não faz muito sentido isso não, é? Porque eu não estou vendo a Terra subir, como é que eu estou puxando a Terra para cima? Vou explicar. É porque a massa da Terra é muito maior do que a nossa. Então, o efeito que a nossa massa tem sobre a Terra, o efeito que a nossa força-peso faz sobre a Terra, ele é insignificante. Já já vou fazer uma conta e vou mostrar para vocês. Mas antes eu queria ver o seguinte, ó. Normal e força-peso, eles não formam um par ação e reação. Tá? Porque não existe a normal por causa da força-peso. Existe a normal N por causa da normal menos N. Tá, ó. Esse N aqui é a força que a mesa faz sobre o bloco. Esse menos N é a força que o bloco faz sobre a mesa. Então, o menos N e o N formam um par ação e reação. Tudo bem? Eles são iguais em modos por conta da terceira lei de Newton. E tem sentidos opostos. O P e o menos P, P é a força que a Terra faz sobre o bloco, menos P é a força que o bloco faz sobre a Terra. Eles formam um par ação e reação também. Tá? Porque um é consequência direta do outro, é um que faz força no outro. Só que agora, de novo, a normal N aqui e o peso, eles não formam um par ação e reação. Eles não são iguais por conta da terceira lei, mas eles serão iguais por conta da primeira lei. Por que diz a primeira lei? Se o objeto está no estado de inércia, a força resultante vai ter que ser zero. Então, como ele está em repouso, né, a força resultante vai ter que ser zero. Quantas forças atuam sobre o bloco? Só a normal e a peso. Tá? Então, N vai ser igual a P por conta da primeira lei e não por conta da terceira lei. Vocês estão conseguindo pegar? Mais ou menos. Não, calma, eu nem entendi por que você falou que N é igual a P por causa da primeira lei. A normal vai ser igual ao peso porque o bloco está em repouso. Como ele está em repouso, a força resultante tem que ser zero. Né? Quantas forças eu tenho atuando sobre o sistema? 2. Então, N vai ter que cancelar com a força peso para esse resultado dar zero. Tudo bem? A força normal e a força peso serão sempre opostas? Não necessariamente, depende do problema. Nesse problema, sim. A gente vai, inclusive, situações em que isso não acontece. Tá bom? Se jogar um objeto para o ar, normal vai ser maior, né, professor? Se você jogar um objeto para ele subir, aí até ele chegar na Então, altura vamos lá. máxima, o Se normal vai ser você maior. está fazendo força no objeto enquanto ele está se movendo para o ar, a normal dele vai ser maior que o peso. Mas você só lançou, então não.
Ah, Beleza? entendi. Beleza? O professor, outra pergunta. Esse negócio de Newton, isso quantas leis? São só três mesmo? São só três. É que eu lembrei de uns negócios que, tipo, eu não entendo porque também. Eu vou vendo na internet uns negócios aleatórios no YouTube. Aí eu fiquei ouvindo um negócio aí você falou que ia explicar depois pra gente. Eu lembrei de uma frase, tipo, quanto Hum. maior a massa, maior a atração, alguma coisa assim. Aí eu não lembro exatamente que isso se isso é de quem. Mas o que isso significa, mais ou menos? É de Newton, é de quem? Essa frase aí. Eu não sei nem se é. Não sei se você entendeu o que eu quis Maior a dizer. massa, maior a atração. É, alguma coisa assim, não lembro. Não, acho que quanto maior a massa inicial, mais difícil é para você movimentar o corpo. Não, acho que eu falei algo desse tipo. Não, é que você falou aquele negócio da Terra. Tipo, a gente puxa a Terra um pouco e a Terra Ah, puxa a gente na isso. Vamos, gravidade. vamos refazer isso aí. Vamos lá. Vamos pegar a primeira e a segunda situação. Eu tenho aqui uma rodovia. E aí que vou ter um caminhão. Um caminhão, só para simplificar aqui, né? Considera que essa esfera aqui é um caminhão. E aqui essa menorzinha aqui é um carro. Então a massa do caminhão, isso aqui é 1, aqui é 2. A massa do caminhão, vamos colocar aqui. Ah, eu não tenho noção dos valores verídicos não, viu, gente? Vou chutar aqui um valor, tá? Vou botar... Ah, eu boto aqui, 200 toneladas? 2 toneladas? Ah, duas esferas colidindo. Então a massa de um é 500 quilogramas e a massa do outro é de 2 quilogramas, né? Exagerar aqui, tudo bem? Eles vão colidir, essas duas esferas aí, né? Tô mudando, não é caminhão e carro mais não, né? Vou botar duas esferas, uma com a massa muito maior que a outra. Eles vão colidir, né? Vão estar aqui em contato, vão colidir, tá? O que vai acontecer nessa colisão? Um Ó, vai deixa eu fazer pensar uma aqui, ó. força sobre 2 para cá, ó, 1 sobre 2, ó, faz uma força para cá. E 2 vai fazer uma força sobre 1 para cá. Tudo bem? Vamos supor que eu consiga, eu saiba essa informação da força, tá? Então essa força aí, ó, eu sei que F12 é igual em módulo a F21, por conta da terceira lei de Newton, não é isso? Nesse processo de interação entre corpos, um é igual ao outro. E vamos supor que essa força seja de, por exemplo, 100 newtons. Então, ou seja, um faz força sobre o outro. Pela terceira lei de Newton, essa força vai ser igual. Mas qual que é a aceleração que um causa no outro? Né? Vamos fazer essa conta? A gente sabe da segunda lei de Newton que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante na partícula 2 é a força 1, 2. A sua massa é m2 vezes a aceleração 2. Essa força a gente está vendo ali que é 100 newtons. A massa da partícula 2 é de 2 quilogramas. Se eu faço a conta aqui, minha aceleração 2 vai ser quanto? 50 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Se eu aplico o mesmo raciocínio na partícula 1, força resultante na partícula 1 é F21, igual a massa da partícula 1 vezes a aceleração da partícula 1. Pela terceira lei de Newton, a força 1,2 é igual a força 2,1, que vale 100 newtons. A massa M1 é 500 quilogramas. Se eu faço a conta aqui, a minha aceleração 1 vai ser o quê? 100 que divide 500, né? 100 que divide 500 é 1 sobre 5, que é 0,2 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, um vai fazer força no outro, enquanto um está em contato com o outro. Então, isso vai ser durante um curto intervalo de tempo. Durante um curto intervalo de tempo, o corpo A2 vai ser submetido a uma aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado. E o corpo A1 de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Né? Por que essa diferença é tão grande, galera? Porque a Diferença massa de massa. influencia, exatamente. Então, isso aqui, eu estou te dando uma situação, mas é basicamente essa relação nossa com a Terra. Né? Vamos lá. Eu estou pesando 90 quilogramas. Olha que vergonha. Esse é meu peso real, viu, gente? Tem que emagrecer. Então, desculpa, minha massa é de 90 quilogramas, tá?
Se eu multiplico pela gravidade que vale 10, quanto que é o peso? 900 newtons. 900. Então, ó, a força-peso que a Terra faz sobre mim, aqui meu peso, peso do Robson, peso R, peso do Robin, 900 newtons. Tudo bem? Essa é a força que a Terra faz sobre mim, certo? Mas e a força que eu faço sobre a Terra? Quanto que é? Seria a massa da Terra. Aí eu não sei como é que seria a atração entre um e A outro. Terra não faz uma força sobre mim de 900 newtons? Sim. Então, pela terceira lei de Newton, eu faço aqui, ó, Robinho faz uma força sobre a Terra também de 900 newton. É isso que a gente está aprendendo? Ó, terceira lei de Newton. Uhum. Mas aí vem a Porque a gente massa. não sai do chão, né? A gente tá no chão. Isso. Então, eu faço essa força sobre a Terra aqui, ó, 900 newtons. Certo? Se eu pego a minha massa, a gente vai concluir aqui que a aceleração que a Terra faz sobre mim é a gravidade, né? Que vale 10. Mas qual que é a aceleração que eu causo na Terra? Eu teria que pegar o quê? Ó, força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante é essa força aqui que eu faço na Terra, ó, 900 newtons. Massa da Terra. Procura aí para você ver quanto que vale a massa da Terra no Google. Fala para mim. Professor, então, é 5,972 vezes 10 a 24ª potência Então, vou quilos. aproximar. 5,972, vou botar então 6. Vezes 10 Isso, elevado a 24ª potência. 24 quilogramas, não é isso? Exatamente, pouquinho. Então, ó, se você fazer essa conta, isso aqui vai dar, então, 9 vezes 10 ao quadrado, que divide 6 vezes 10 é 24. Né? 9 que divide 6, isso aí dá o quê? 1,5. 3, dá 1,5, né? Obrigado. 10 elevado a 2 por 10 elevado a 24, isso vai dar 10 elevado a menos 22. Isso não é um valor insignificante, gente? Realmente. Então, essa é a aceleração que um corpo de 90 quilos faz sobre a Terra. Então, é por isso que o efeito nosso é desprezível, tá? Mas tenha em mente que, tipo, num processo de interação entre dois corpos, pela terceira lei de Newton, um faz força igual sobre o outro, né? Só que, obviamente, você fazer uma força igual sobre o outro não significa que você vai causar a mesma aceleração, né? Porque a gente viu isso na última aula. Quanto maior a massa inicial, mais difícil é você acelerar. Então, nessa comparação entre o corpo de um ser humano e o planeta todo, a aceleração que um ser humano faz sobre o planeta é desprezível. Mesmo se eu pegar esse número aqui, ó, que é a aceleração de um corpo de 90 kg, e eu considerar que todo mundo tem essa mesma massa, e multiplicar aqui, ó, pela população mundial, já estamos em quantos aí? 7 bilhões e tal, Acho que você vai notar que o 7 ou 8. efeito é desprezível. E ainda tem a questão vetorial, né? Porque isso é uma aceleração assim, onde eu tô aqui, o cara no Japão que está oposto a mim vai fazer uma aceleração no outro sentido. O cara que está em outro lugar também. Então, se eu considerar que todas as pessoas do mundo inteiro foram para o único ponto da Terra, um absurdo, e multiplicasse, né, para poder produzir algum efeito expressivo, esse resultado aqui ainda seria insignificante, né? Beleza? Beleza, professor, obrigado. Tá? Então, isso aqui é a ideia da terceira lei de Newton, tá bom? É isso que eu queria passar para vocês. Aí, agora que a gente encerra a terceira lei de Newton, a gente vai começar a aplicar as três leis. Você vai ver que as três leis elas são aplicáveis conjuntamente. Tudo bem? Então, para isso, para essa parte de aplicação, eu vou deixar para nossa aula síncrona de sexta-feira. Tudo bem? Show? Ah, beleza, show. Show, professor. Então, eu encerro aqui. Todo mundo pode almoçar.